Essa semana a gente pôde perceber claramente que um dos problemas da segurança pública no nosso país é a reincidência. Muitos bandidos continuam na criminalidade mesmo depois de serem condenados e presos. Foi justamente isso que ocorreu no caso do nosso colega de trabalho, o cinegrafista Magno Serra. Ele foi assaltado, foi esfaqueado no início da semana por dois bandidos que já tinham passagens pela polícia. Vitor Rafael Fernandes de Lima, de 19 anos, foi o autor da facada contra o cinegrafista do SBT, Magno Lúcio Serra, na última segunda-feira. Ele aguardava um ônibus para ir trabalhar por volta das 5h30 da manhã, quando foi assaltado e esfaqueado. Vitor tem passagens quando era adolescente e um registro por posse de drogas. O outro preso, Moisés Teixeira de Souza Matos, de 23 anos, já foi condenado 2 vezes por roubo e 1 vez por receptação. A pena chega a 9 anos de prisão. Desse período, ele já cumpriu 3 anos e 2 meses e desde março está no regime de prisão domiciliar sem tornozeleira. Moisés é reincidente, ou seja, quando a pessoa comete outro crime depois que já foi condenada uma primeira vez. No entanto, a reincidência só acontece quando a ação criminosa é praticada até 5 anos depois da condenação. Mas por que tantos criminosos voltam a cometer delitos depois da prisão? Esta advogada explica que existe uma falha na legislação de ressocialização. Nós temos o objetivo da pena, o qual seria ressocializar esse cidadão, devolvê-lo para a sociedade de forma útil, para que ele pudesse voltar ao mercado de trabalho, produzir impostos, pagar suas contas, né, ressocializar, rever a sua família. Porém, quando o cidadão ele entra no sistema, infelizmente ele é abandonado pelo Estado, né? É um galpão de pessoas, é um depósito de pessoas. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal revelam que de janeiro a novembro de 2019, as polícias civil e militar realizaram 30 mil prisões de criminosos adultos e apreensões de adolescentes em conflito com a lei. Desse total, 10 mil foram detidos em flagrante delito entre 2 e 74 vezes. Ou seja, a cada 10 prisões e apreensões nas ruas, 3 foram de figuras carimbadas, reincidentes. Se você não tem certeza da sua punição, isso é um pilar muito forte em uma teoria que é chamada teoria da economia do crime. É aquela coisa que indica que o crime compensa. O crime só vai deixar de compensar se eu souber que vai haver a punição. Então existem estudos, vastos estudos sobre isso, vastas informações sobre isso, e os gestores públicos eles continuam imaginando que isso não pode ser alterado e continuam inoperantes, mesmo sabendo que continuando dessa forma nós teremos mais crimes e criminosos cada vez mais violentos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a média de custo por preso é de R$ 2.400. Os gastos são com um sistema de segurança, contratação de agentes penitenciários e funcionários, serviços como alimentação, vestuário, assistência médica e jurídica, entre outros. Diante de tantas despesas e o grande índice de reincidência, fica a pergunta: qual seria a solução para que criminosos não voltem para a cadeia? Deveria-se prover a educação, a capacitação, né, a forma de inserir esse camarada, esse sujeito, esse interno dentro do sistema de trabalho, né, nas previsões trabalhistas, fomentar empresas que, por exemplo, têm uma porcentagem de detentos, de ex-detentos dentro dos seus quadros funcionais, por exemplo, seria uma boa via. Promover a facilitação do acesso à escola, à educação, políticas públicas de capacitação, treinamentos, oficinas, workshops, para essa pessoa se capacitar e a dignidade vir com o trabalho, por exemplo. Os governantes deixaram de fazer o dever de casa, os gestores públicos deixaram de fazer o dever de casa. Então, o cidadão ele continua sendo apenado em diversos momentos, muito mais do que aquele bandido, do que aquele agressor social que trouxe aí um momento de violência, que trouxe um momento que poderia ter sido contido pelos governos, pelas normas e pela legislação.
Não custa lembrar que um dos envolvidos no caso do Magno tinha condenação de mais de 9 anos de cadeia por assalto à mão armada, mas com pouco mais de 3 anos de cumprimento de pena, foi autorizado pela justiça a sair da cadeia e cumprir regime aberto. Então, com 3 anos depois de ser pego por assaltar aqui no Distrito Federal, esse homem já estava livre de novo. Isso é inaceitável e a gente precisa discutir a criminalidade e a violência com sobriedade, serenidade, mas a firmeza necessária para tomar as decisões corretas. É preciso dar oportunidade para que esse pessoal, uma vez que erre e que queira ter uma segunda chance, possa realmente voltar a trabalhar e se ressocializar, mas não antes de ter sentido o peso da lei por cometer o crime que cometeu. Então, assaltou, foi condenado a 9 anos, com 3 estava na rua, é óbvio que saiu da cadeia com o sentimento que podia continuar fazendo a mesma coisa. Tanto que fez e colocou em risco, até hoje, com dificuldade, o nosso colega, que poderia ser, o nosso colega de trabalho, mas poderia ser seu parente, poderia ser meu amigo, poderia ser qualquer um de nós, agora está lutando para sobreviver e resgatar a saúde, um homem saudável que se viu vítima de um bandido que, por culpa do Estado brasileiro, não estava na cadeia no momento em que aquele crime aconteceu.